Para mim, um dos maiores acertos que eu fiz na minha vida foi não vender para todo mundo. Qual que é o principal erro dos corretores de imóveis hoje? Um dos principais erros dos corretores é eles não serem corretores. Sempre fui um cara muito desacreditado, improvável, mas que deu certo. Ele é um dos nomes mais fortes do mercado imobiliário de luxo em Alphaville. Mais de 500 mil seguidores, responsável pela venda mais cara já feita por um corretor na região de Alphaville, uma casa de 50 milhões de reais. Ele transformou imóvel em marca e corretor em influência. Seja bem-vindo ao Qual é a Chave Podcast, Lucas Felt, cara. Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Qual é a Chave Podcast, um ambiente que não foi feito para entreter, e sim para transbordar e virar muitas chaves. E o convidado de hoje é um cara que vem fazendo muito sucesso, mas é um cara de resultados. Ele é um dos nomes mais fortes do mercado de imobiliário de luxo em Alphaville. Mais de 500 mil seguidores, responsável pela venda mais cara já feita por um corretor na região de Alphaville, uma casa de 50 milhões de reais. Ele transformou imóvel em marca e corretor em influência. Seja bem-vindo ao Qual é a Chave Podcast, Lucas Felt, cara. Esse cara aqui tá arrebentando, hein, meu? Que honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. O César já é um grande amigo e a gente tem feito muitas coisas juntos. E hoje a gente tá aqui no Qual é a Chave, esse podcast que tá dando o que falar, e espero vir aqui pra somar e a gente ter uma grande troca. Cara, é um prazer te receber aqui, Felt. Gosto muito de você. Você, cara, conheço sua história, tá arrebentando, vende mesmo. Não é aquele corretor que faz vídeo bonito e não vende não, tá? Ele faz vídeo bonito e vende, que eu sei. Para começar o papo hoje, Felt, qual que é o principal erro dos corretores de imóveis hoje, cara? Cara, eu acho que não tem um grande principal erro, mas eu acho que o corretor hoje, ele tem algumas falhas que ele tem trazido na carreira dele. Tem corretores, por exemplo, você até citou, que hoje pensa que é celebridade, que faz muito vídeo, faz muito marketing, mas ele não consegue ter resultado. E isso no longo prazo, eu acho que acaba sendo algo ruim para ele, porque a gente sabe que a internet, o posicionamento, a influência é muito importante, mas se você não gerar resultados, você não vai conseguir crescer na sua carreira. E também eu sempre falo que um dos principais erros dos corretores é eles não serem corretores. Explica. Vou te dar um exemplo. Ele investe na marca, ele investe em vídeo, ele investe em várias coisas, mas ele não investe no conhecimento de corretor. Então, já vi muitos corretores que eles são muito bons na internet, mas chega, por exemplo, para atender um cliente, ele não sabe o básico. Muitas vezes ele não sabe de documentação. E a gente sabe que o cliente hoje, claro, a internet, a influência é muito importante, mas ele quer ser bem atendido, ele quer trazer uma boa experiência para o cliente. Eu vejo que muitos corretores, eles também não trazem uma boa experiência para o cliente. Vejo que corretores não fazem um mínimo em estudar o imóvel, não estudam também quem ele vai atender. Então, assim, acho que hoje, César, a gente tem muitas pessoas de destaque, muitas pessoas boas, o mercado ele vem se revolucionando, porém, eu vejo que muita gente, eles acabam achando que a vida, ela é feita só de entretenimento e só de posicionamento. Só que você sabe, se você não estiver na linha de frente ali, fazendo um bom trabalho, atendendo com excelência, trazendo aquilo da internet para o mundo real, você não vai sobreviver no longo prazo. Felt, o corretor de imóveis hoje precisa estar na internet? Precisa. Precisa? E aí eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu sou um cara que eu cresci por conta da internet. A internet mudou meu jogo, mudou minha vida e me fez ser quem eu sou. Se não tivesse a internet, você ia saber quem sou eu? Não. Muito provavelmente não. E aí as pessoas falam assim, mas tem corretor low profile que ele vende muito. Tem. Provavelmente ele é rico, ou ele nasceu em um meio onde ele teve conhecimento com as pessoas, e a internet é uma ferramenta que ele não precisa utilizar. Porém, se ele utilizasse, ele ia potencializar ainda mais os resultados dele. Então, hoje, na minha opinião, o corretor ele precisa estar na internet. E tem um ponto também que é muito importante. O corretor, eu falo que até brinco, corretor que você não nasceu rico, cara, você não tem a opção de não estar na internet. Boa. O corretor que não nasceu rico, você não tem a opção de não estar na internet. Sabe Boa. por quê? Você já viu Pobre ter network? O como? Pobre ter network? Pobre ter network? Não. Não vai ter. Eu falo isso por
mim. Eu sou um exemplo disso. Sou um exemplo de uma pessoa improvável que cresceu através da internet. E que se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu não teria tido resultados tão bons quanto eu consegui construir ao longo da minha carreira. Então eu acho não, o corretor tem que estar na internet. Eu acho que é mais uma potência que ele utiliza para passar a mensagem dele, para conseguir converter mais clientes, para expor os produtos dele, para expor as ideias dele. É ali que a pessoa começa a conhecer ele também como pessoa. Eu acredito muito, cara, que é o seguinte: a internet é uma ferramenta de comunicação altamente poderosa. Então, o que você falou, que mesmo um corretor, que ele é low profile, que ele tem o seu network altamente poderoso, se ele utilizar a internet, ele potencializa a comunicação dele, ou seja, ele chega para mais pessoas. Então, também acredito que a internet hoje é algo extremamente, não é opcional mais, Felt, é necessário, cara. É necessário. É necessário, é necessário. Então, eu concordo também que o corretor que começa hoje na profissão, cara, do zero. Virei corretor, cara, não tenho dinheiro, que nem a gente, pô. Não tenho dinheiro, não conheço ninguém, vim de outra cidade, tô perdido, por onde eu começo? Eu começaria na internet. Você faria diferente disso? Não, eu começaria na internet. E até brinco com uma frase. Tirei o Cresce e agora? E agora, meu irmão, vai pra internet, expõe aquilo que você tem na tua base para você construir tua carteira. Porque a internet nada mais é do que uma ferramenta onde você tem uma escala gigantesca que você consegue passar sua mensagem ou seu produto e ali as pessoas te conhecem e você cria tua carteira. As pessoas falam assim, Felt, você sempre trabalhou no alto padrão? Não, eu vim do Minha Casa Minha Vida. E como que eu construí minha carteira no mercado de alto padrão? Pela internet, porque eu não tinha acesso, eu não tinha quem me indicasse, eu não tinha alguém que falasse assim, Felt, vem aqui, trabalha a Minha Casa de Milhões. Eu tive que literalmente tirar a bunda da cadeira e correr atrás das coisas. E como que eu conseguia chegar no meu cliente? Através da internet. Cara, você falou o seguinte: o corretor que entra hoje começa pela internet, beleza. Então, Felt, eu entrei na profissão, tirei o Cresce. Não sei nada, cara. Volta lá atrás. Pega a sua cabeça agora, volta quantos anos atrás? Desde 2012? 2012, então a gente tá falando de 14 anos. 14 anos atrás. Beleza. Só que há 14 anos atrás você tinha uma ferramenta chamada internet. Como hoje, tá? Como hoje. Poderosíssima, Instagram bombando, YouTube, os vídeos, IA. Como que você começaria, cara? Como que você entra na internet? Como que é pelo Instagram, pelo YouTube? Faz um vídeo, faz um Cara, Reels? eu criaria uma página no Instagram. Anotem aí, isso Mas, é ouro. ó, Uma página, primeiro passo. Primeiro Instagram e passo, TikTok. primeiro passo, uma página no Instagram. E no TikTok. Instagram e TikTok. Potencializaria muito minha presença no TikTok, porque ali é uma ferramenta que você tem um algoritmo que entrega absurdamente e teria muita constância de publicações no Instagram. Explica de forma simples qual a diferença do TikTok para o Instagram, porque o TikTok você falou, trabalho minha presença, porque o algoritmo ele entrega para mais pessoas, mas o que é diferente no Instagram? Cara, o Instagram, por exemplo, eu utilizo ele muito como cartão de visitas. O cliente que ele entra, o cliente comprador, ele muitas vezes ele vai me procurar no Instagram. Na verdade, a gente hoje tem um comportamento de qualquer empresa que a gente for contratar, qual a primeira coisa que você vê? Instagram. Verdade, cara. Eu olho o Instagram. Por exemplo, você conhece alguma pessoa, ela fala, vê meu Insta, me segue no Cara, Insta. muito real isso, né? Muito real Você isso. não tem, por exemplo, pega meu cartão. Hoje, seu Instagram é o cartão de visitas. Porém, o Instagram... Até telefone, hoje eu vou buscar no Instagram e não mais no Google. Exato. Na maioria das vezes. Você começa a fazer um relacionamento ali com o produto ou com a pessoa através do Instagram. Porém, o Instagram, quando você começa a plataforma, ele entrega muito pouco. Ou seja, cara, vou ter que trabalhar muito ali. E ali eu não posso também ter qualquer posicionamento. E o TikTok, cara, é uma ferramenta que, na minha opinião, é uma das melhores que existem para você crescer na rede social. Por quê? Porque o algoritmo dela entrega para as pessoas que gostam de ver seu conteúdo. Não importa se ele é seu seguidor ou não. Então você pega, por exemplo, contas no TikTok, muitas vezes com, sei lá, 200 seguidores e às vezes o cara vai ter 2 milhões de visualizações. Então o que eu faria? Eu faria muito volume no TikTok para tornar minha cara conhecida. Quanto?
Pelo menos aí uns 10 vídeos por dia. Por dia? Por Letícia, 10 por dia, já sabe, na partir de amanhã. Tô aqui Pelo com menos alguém. uns 10 vídeos por dia. O pessoal que me conhece do TikTok automaticamente vai para o meu Instagram. No meu Instagram eu colocaria meus produtos, colocaria meu lifestyle. Só que o TikTok seria a minha fonte de tráfego orgânico. Ou seja, eu ganharia volume e presença no digital através do TikTok. Só que eu venderia no meu Instagram. Porque o Instagram ele tem o quê? Uma ferramenta que é muito fácil de você ter uma troca de ideia. E ali no Instagram também eu faria um Instagram mais posicionado, algo mais como um cartão de visitas mesmo, Vitrine. uma vitrine. Mas aí as pessoas podem se perguntar agora. Cara, entendi, beleza, vou lá, crio uma conta, Instagram, TikTok, boto meu nome, a foto de perfil. Mas eu tenho que fazer dancinhas no TikTok? Ou quais conteúdos eu crio? Por onde eu crio esses 10 vídeos? O que você sugere? Cara, não. Na verdade, por exemplo, eu sou um cara que eu nunca fiz dancinha no TikTok e já vendi muita coisa por lá. É Boa. uma das principais plataformas que eu utilizo. Qual que é o ponto? Ali no TikTok, você vai ter que fazer teu formato. Eu faria o quê? Eu colocaria todas as curiosidades, por exemplo, dos imóveis que eu trabalho. Por exemplo, um mercado de luxo. Às vezes uma poltrona de uma casa custa 300 mil reais. Isso no TikTok é um conteúdo muito viral. Por quê? Eu não vou trazer ali como uma fonte de venda. Eu vou trazer como uma fonte de entretenimento onde meu rosto vai ficar conhecido. Entendeu? Por isso Boa. que eu utilizaria o Instagram como uma vitrine e como realmente algo ali para vender. Então, o que eu colocaria? Curiosidades, colocaria sobre conhecimento, tour. São conteúdos que, na maioria das vezes, o TikTok entrega muito. Simples, você pode estar numa loja de materiais de construção, sei lá, acabamentos, e você Exato, fazer um vídeo com a tua mão, assim, mostrando o tipo de materiais que existem. exato. Isso é um exemplo, né? Vou te De dar um curiosidade. exemplo. Tem uma torneira que, sei lá, a torneira custa 100 mil reais. Pô, pessoal, vocês sabiam que essa torneira aqui custa 100 mil reais? Olha o que ela faz, isso, isso, isso. Cara, isso transforma num conteúdo que faz com que você chegue muito longe. E até uma coisa que é muito legal frisar, César, por que eu acho que a internet é muito importante? Porque seu conteúdo chega em pessoas que você nem imagina. Então, a maioria dos grandes players que eu vendi veio do digital. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam, Felt, o que você faria se você tirasse o Cresce agora? Cara, conteúdo. Conteúdo. E uma mentalidade que as pessoas precisam criar. O conteúdo, ele não é opcional. Ele é sua profissão. Até teve uma O pessoa conteúdo não é opcional. opcional, é a sua profissão. Ele é sua profissão. Teve até uma pessoa que falou assim, você é um influenciador que, por consequência, vende imóveis. Isso é bom, hein? Você é um influenciador que... cara, uma coisa que eu percebi nos seus vídeos, e fala se é intencional, você não faz vídeos para vender. Você faz vídeo para eles serem compartilhados. Eu Isso. percebo isso nos seus Isso. vídeos. Teve Não é, cara, compre aqui, vem, clica aqui. Cara, eu faço isso daí no Compre Aqui ou a oportunidade, quando é realmente aquele produto que eu falei, cara, isso aqui tem que ser uma Tem estratégia. que ter um call to action mais direto. Isso. Agora, sei lá, vou numa casa que ela tem várias curiosidades, ou ela tem acabamentos primorosos, algo que realmente é muito diferente do que é comum, aí eu vou mostrar o imóvel. Porque aquilo vai fazer com que ele seja compartilhado e chegue em um cliente. Teve uma casa que a gente vendeu recentemente de 12 milhões de reais. E essa casa tinha um quarto de cachorro. Um quarto de cachorro. E Um aí, quarto? um quarto mesmo? quarto com ar-condicionado, Do cachorro. roupinha e tudo mais. Cara, eu fiz Dog room. eu fiz, Nunca vi o dog room. Você não tem noção. Eu fiz esse vídeo, eu falei assim, ó. Essa casa aqui é uma casa que é boa pra cachorro. E aí fiz e tal, em um vídeo de uns 40 segundos. Viralizou. Viralizou, tá com 1 milhão e alguma coisa. E o cara comprou a casa através desse vídeo. E aí... O cara comprou a casa. Por causa da casa do cachorro. E ele nem tem cachorro. Não é possível. Juro por O cara Deus. comprou a casa por esse vídeo. Comprou a casa Uma por casa esse de 12 vídeo. milhões. 12 milhões. E ele não tem cachorro. Não tem cachorro. É que a casa era incrível, assim. Mas foi uma curiosidade que o cara viu e ele falou, cara, que casa é essa? Então, às vezes, isso daí, César, eu aprendo todos os dias, até mesmo com os meus conteúdos. Porque muitas vezes eu já fui o cara de, cara, eu vou fazer um vídeo cinematográfico, eu vou fazer algo que é surreal.
e não entregava. Porque às vezes as pessoas elas querem conexão, elas querem curiosidade, elas querem se sentir ali dentro do imóvel. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Eu até falo que se você pegar meus vídeos de antigamente, eles são muito mais produzidos do que os vídeos que eu faço agora. Porém, os vídeos que eu faço agora entregam muito mais do que os vídeos que eu fazia antigamente. Cara, fala assim, ó. Felt, para se fazer um bom conteúdo, para que ele seja compartilhável, para que ele chegue em mais pessoas, quais são os top 3 itens que deve ser analisado? Eu acho que você tem que ter uma boa atenção no começo do vídeo para você ter uma retenção. Dá um exemplo. Ah, sei lá, por exemplo, essa é Tipo a uma casa do cachorro. a casa do cachorro. Aham. A pessoa assistiu o vídeo até o final e fala: "Caraca, que casa interessante, vou mandar aqui pro meu amigo". E assim, eu César, é muito fácil eu falar aqui, mas nem sempre vai dar certo, tá, pessoal? Tanto que se fosse isso, eu tava o cara mais viralizado do planeta. Mas assim, estatisticamente é isso. Você tem que ter uma boa atenção para você ter a retenção e fazer com que aquele vídeo seja compartilhado. E o segundo item mais importante, então, retenção de. A gente chama Não, de atenção, atenção retenção e atenção compartilhamento. e compartilhamento. Mas você cria, tipo, a casa do cachorro. Essa casa foi feita para cachorro. Isso é um exemplo. Você É. chamou, você prendeu a atenção. Isso. E como que esse cara ele fica no vídeo? Existe uma técnica por trás disso? Cara, eu sou um cara que eu não sou muito técnico, eu vou muito no feeling. Quando Tá. eu chego num imóvel, que eu vejo aquele imóvel, eu já retrato na minha cabeça e falo, cara, vou falar disso, disso e disso, que eu acredito que são coisas que chamam a atenção. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que, vamos esquecer a casa do cachorro. Eu fui numa casa que ela tem um pé direito elevado de 8 metros de altura. Puta, isso é um baita atrativo. Tá. Então, a hora que eu chegar ali, provavelmente minha fonte de atenção, eu já vou falar. Ó, vou te dar um exemplo, vai. Mansão de 80 milhões com um pé direito de 8 metros e eu lá desse tamanho. Cara, é quase impossível não chamar atenção. Entendeu? Então, é muito de feeling, cara. Mas eu acho que a pessoa que tá assistindo, leva isso pra você ter um roteiro na tua cabeça. Atenção, retenção e gere compartilhamento. E sempre deixa alguma mensagem de call to action. Compartilhe, comente, Ou seja, sempre dê um comando. sempre dê um comando. Por quê? Eu já fiz muito sem comando e é impressionante. O óbvio tem que ser dito. Então, muitas vezes você coloca lá. Teve muita coisa que eu falo assim, ó. Moraria sim ou não? Sim, não, sim, não. Por quê? Porque o algoritmo vai ler aquilo como uma fonte de interação e conversa. E a rede social, ela não é algo para você vender, é para você conversar. Então, quanto mais você fizer seu conteúdo ter reações, conversas, compartilhamentos, mais longe ele vai chegar. Uma coisa que eu percebi também, cara, porque eu sou induzido por você a fazer isso quando eu vejo. Você nunca coloca preço nas coisas. Não, preço eu coloco. Não. Eu não coloco Nas localização. descrições não coloca. Não, eu sempre coloco. Nas descrições? Coloco. Não coloca. Eu Pô. sempre coloco. Onde que é essa. Não. Localização. Desculpa. Isso. Preço você coloca em todos. Localização não coloca. É proposital? Proposital. Proposital. Por Filha quê? da O mãe. que eu acabei de falar pra Toda você? hora eu vou lá. Aonde que é essa casa? Caramba, porque você induz a pessoa a perguntar pra você. Exatamente. Você já pega o interesse dela, né? Entenda uma coisa, César. Eu entendo o cliente ficar pé da vida com isso. Só que, você imagina que, beleza, tem o César que ele tá louco pra comprar uma casa. Aí eu vou lá e falo, sei lá, essa casa é em Jundiaí, pô, não me interessa. Mas você não interessa em Alphaville? Onde você tá buscando? Você já Claro, começa... chama atenção. Você já começa a gerar uma conversa sem você ter que ir atrás do cliente. O cliente já iniciou e ele já mostra ali que ele tá o quê? Procurando algo. E eu acho que os corretores, muita coisa que eles fazem é o quê? Entregar tudo na publicação. Quando você entrega tudo, qual a dúvida que você tem? Nenhuma. Não vai gerar comentário, não vai gerar conversa, não vai gerar direct. Eu tô no modo racional ali, né? Gostei, não gostei, sim, não. Sim, não. Agora você vê uma baita casa, não tem a localização. E você tem aquela pontinha. Pô, tomara que seja em Alphaville. Por exemplo, eu tô vendo uma casa com você. Se eu não tivesse ido na casa,
talvez pelo valor que você tinha me mandado, eu ia falar, cara, não interessa. Mas eu fui ver a Exato. casa. E outra, eu vou te falar uma coisa. Cara, o mercado imobiliário, ele é muito doido. Eu já vi muito cara que falou assim, meu budget é X. Ah, isso Começa, total. começa a ver o X. Aí você fala, ó, aí na conversa ali, no atendimento, ele começa a falar, pô, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. O corretor que fizer a leitura e fizer o reconhecimento da pessoa, entender de pessoa, ele vai conseguir chegar no denominador final. Porque qual que é a técnica que eu utilizo para vender? E o Joel fala muito isso. Tem duas coisas. Escute e pergunte. Escuta, vê o que seu cliente gosta. Vê qual a característica de vida dele. Vê o que é importante para ele. Tem cliente que compra casa por status, tem cliente que compra a casa pela casa, tem cliente que vai comprar a casa pelo condomínio, tem cliente que vai comprar pelo estilo de vida. O cara é muito esportista, ele tem que estar num lugar que ele tem um clube legal. Ou seja, às vezes você ter o feeling de você entender a pessoa, cara, é melhor que qualquer vídeo. Isso é melhor do que qualquer estratégia, qualquer técnica de venda. Porque quando a gente está falando de um imóvel, quando a gente está vendendo o refúgio da pessoa, a gente tem que entender da pessoa. Ninguém compra tijolo e parede. Hoje as pessoas compram muito mais que isso. Eu vou te dar um exemplo. Você que já trabalhou pela Cirela por muito tempo. A Cirela vendeu por muito tempo tijolo e parede. Hoje não vende mais. Hoje você vai ao empreendimento dos caras, você tem serviço agregado. Você tem uma série de coisas que antigamente não tinha. Isso daí eu não estou falando da Cirela. Estou citando a Cirela aqui como exemplo, mas o mercado, ele muda. O mundo muda. Eu até brinco, hoje as pessoas não fazem mais comida em casa. Pedem iFood. Se o mercado imobiliário, os construtores, os corretores não entenderem essa leitura, eles patinam. Por quê? Porque ele está vendendo tijolo, ele está vendendo preço, ele está vendendo parede. E não é isso que o cliente quer. Isso em todas as situações, tá? Muitas vezes o cara ele vai pagar mais caro no imóvel se for na localização que é a localização dos sonhos dele. Pelt, cara, nesse assunto, falando sobre clientes que procuravam apartamento ou casas de determinado valor e compraram de outro valor, qual foi o caso mais inesperado que você já teve? Exemplo, o cara entrou procurando de 5 milhões e comprou de 50 milhões. Thiago Nigro. Negro? Ele começou vendo um apartamento até 25 mil reais. E comprou Como uma assim? casa de 40 Como assim, 25 mil reais de locação? de locação. Alocação. Ah, Ele começou com você, o Thiago Negro começou com você vendo um apartamento de 25 mil para alugar. pra alugar. Por mês. Por mês. 25 mil por mês. Por mês. E ele comprou uma casa de quanto? 40 milhões. Esse Quanto é um tempo? exemplo. Cara, assim, a história com o Thiago foi bem legal, porque o Thiago foi um dos caras que, quando eu vim fazer a transição do mercado mais popular pro alto padrão, estudei muitos players. Então, hoje, o que eu falo que eu vivo um sonho. Porque meus clientes viraram, os meus mentores viraram meus clientes. Então, eu escutava muito já o Joel, já acompanhava o Flávio, Thiago, o próprio Caio. Então, assim, o que eu tô vivendo hoje, eu nunca pensei na minha vida, porque eu só queria ser corretor para pagar boleto, essa é a realidade. E aí, o Thiago foi engraçado, porque eu vi ele uma vez aqui, quando eu tinha chegado em Alphaville, e eu assisti todas as lives dele durante a pandemia. Todas. Acordava cedo. Teve até algumas que ele fez que era durante a noite, assim. Eu lembro que tinha churrasco de família, cara. Eu ficava no fonezinho e os caras me zoavam. Ah, você acha que você vai ficar rico assistindo o Thiago Negro? Você acha que você vai virar o primo rico? E aí eu falava, não, beleza, tipo, nem escutava. E aí o Thiago, cara, eu fiquei sabendo que ele tava aqui em Alphaville. E aí assim que eu cheguei em Alphaville, eu fui num prédio ele tava. Pô, tirei uma foto com ele e guardei aquilo. Falei, nossa, que legal, cara. Um dia eu quero estar perto desse cara. E aí, beleza. E aí foi passando os anos e tudo mais. Aí arrumei um escritório, fui pro prédio dele. E nisso, eu via ele direto e tal, só que a gente nunca conversava muito, até porque não tinha assunto. E aí eu descobri que ele cortava cabelo na barbearia do prédio. Falei, nossa, é agora. Você descobriu isso?
Eu descobri isso. Falei, nossa, o Thiago Nigro corta cabelo aqui, eu vou cortar lá. Não importa se o barbeiro for bom ou ruim, eu tô lá toda semana. E aí eu fui no barbeiro e tudo mais. Comecei a cortar cabelo e tal. E é engraçado, porque a gente tem uma coisa, uma crença limitante muito da gente, principalmente quando a gente tem uma origem mais humilde. Pagava, sei lá, R$ 50 pra cortar o cabelo. Quando eu fui lá, era 500. Aí logo de primeiro eu falei, putz, cara, como é que eu vou ficar pagando R$ 500? E aí, em resumo, o cara falou, não, eu tenho pacote. Eu falei, ufa. Aí eu comecei toda semana. E isso querendo encontrar o Thiago Nigro, querendo fazer relacionamento, querendo fazer relacionamento. Cara, até hoje eu corto cabelo lá. Sabe quantas vezes eu encontrei ele? Quantas? Nenhuma. Muito bom, cara. Aí eu falo pro barbeiro, pô, aqui eu sou o cara que mais te dou dinheiro, eu vim na intenção de uma coisa, mas eu continuo cortando o cabelo aqui. Só que eu fiz muito relacionamento com o barbeiro. E ele atendia todo o grupo primo. E aí, nessa, o Kaique comentou com ele que o Thiago tava procurando alguma coisa pra alugar em Alphaville. Falou, pô, ó, tendo o Felt aqui, se ele precisar de alguma coisa, tá aqui o contato dele. E passou pro Kaique. E nisso eu nem sabia. E aí ele pegou e falou, ó, o Thiago tá procurando apartamento aqui e eu passei seu contato. Falei, ah, beleza. Pô, o cara vai me chamar? Deve ter um monte de corretor, deve ter um monte de gente em cima. Cara, esse que um sábado aleatório, assim, tava em casa, chega lá, Thiago Nigro. Aí eu olhei assim, eu falei, mentira, velho. Falei, mentira que o Thiago tá me chamando. Ele me chamou, pô, bro, tô procurando um apartamento e tal, Alugar. eu quero alugar. E aí, em resumo, pra não ficar tão longa a história, ele começou vendo uma jornada de um apartamento de 25 mil, depois foi ver mais casas mais caras de locação. Chegamos numa casa onde ele gostou, mas não chegou num denominador final ideal para os dois. Fomos ver compras. Nessa de ver compras, começou a ver as casas, foi vendo o budget mais barato. Aí, putz, nada encaixava, não das foi gostando, não foi casas. gostando, não foi gostando, não foi gostando, não gostou de nada. Eis que eu lembrei da casa do Neymar, que não estava no mercado. E eu já atendi a eles. Eu falei, ô Thiago, sabe a casa do Ney, assim? Ele falou, pô, me interessa. Eu falei, vou verificar se ele topa vender. Aí liguei pro Neymar pai, ele falou, não, a gente interessa e tal. E aí, cara, o resto é o que vocês já Você sabem. levou e ele comprou. Levei, ele comprou. Cara, sabe, podem estar pensando agora o seguinte, tá, mas beleza, ele queria alugar um apartamento de 25 mil reais, mas já sabia que era o Thiago Nigro. Podem perguntar aí, podem falar isso, né? Mas, cara, tem uma história. Mas eu vou te dar um exemplo, uma coisa que eu não imaginei que eu ia fazer uma venda pra ele. Porque o Thiago sempre foi assim, alugue, não compre. Alugue. É. Então, na verdade, ali pra mim, cara, eu fui pra servir. Tipo, cara, puta, tô atendendo um cara que eu gosto. Foi assim, um atendimento que eu aprendi muita coisa, teve muita troca, pô, a gente fez amizade. Hoje, graças a Deus, a gente tem as portas abertas no Grupo Primo. A gente gravou um 24 horas, que foi muito legal, cara. Porque tá o Flávio, o Joel, vários empresários de renome e ter um corretor de imóveis representando a classe num 24 horas. Com certeza. Cara, aquilo pra mim não foi o Felt, mas foi assim, pô, o corretor de imóveis tá ali no meio dos maiores empresários do Você Brasil. representou muito bem a classe. E, cara, dia 23 de dezembro de 2019. 2018. Olha só essa história. Um corretor chamado Francesco, da Cirela. Cara, ele é falecido, mas um cara era muito experiente. Francesco, na época, devia ter ali os seus 65, quase 70 anos, talvez. Muito experiente. Entra um cara de chinelo num plantão de vendas, dia 23 de dezembro. Só que é o seguinte, ele era o número 2 da roleta. Tem roleta, né? Tem a roleta dos plantões, que é a ordem de atendimento. Uhum. A corretora que estava na vez, ela falou, cara, dia 23 eu vou embora. Ela foi embora. Deixou só ele lá. E tinha um cara de chinelo no plantão e falou, olha, vocês alugam um apartamento aqui? É um empreendimento chamado One Six da Cirela. Conheço, de pô. ticket médio de 10 milhões de reais. E ele falou, não, a gente não aluga, mas você trabalha com o quê? Ele, bem experiente, ele já foi puxando o assunto. O cara respondeu brincando, com tudo que dá dinheiro. Aí ele retrucou, pô, não é com droga não, né, cara? E aí criou ali um rapport. Aí ele,
questionou o cliente. Falou, se você trabalha com tudo que dá dinheiro, por que você quer alugar apartamento? Muito Já bom. puxou o cara de novo. Cara, resumindo a história, esse cara comprou no dia 29 de dezembro, uma semana depois, ele comprou 5 apartamentos de 10 milhões de reais, cara. Uau. 5. Qual que era a história? Ele queria alugar os apartamentos para os diretores dele. É um cara de uma grande empresa, ele Entendi. queria alugar para os diretores morarem. Ele ia alugar para os diretores. E o Francesco, muito experiente, fez a cabeça do cara dizendo o seguinte, cara, compra E você aluga pros e você caras. aluga para os diretores, você tem um puta patrimônio no empreendimento que só tem 52 unidades e vai valorizar pra caramba. E de fato valorizou pra caramba. Na época, 2018, o Ansic devia vender a 25, talvez 23 mil reais o metro. Hoje é 40, 45, 50 mil reais o metro. E o cara comprou, cara. Não, e aí eu imagino a cabeça da corretora que foi embora. Ela foi mandada embora pelo gerente dela. Você acredita? Acredito. O gerente falou, a gente perdeu uma venda de 50 milhões, de fato. Mas assim, cara, olha isso. E quantas vezes isso acontece, né, Felt? Muita. E, cara, assim, e a Alphaville tem muito disso. Porque a gente tava até conversando aqui antes de começar o episódio. O aluguel aqui é muito caro. Então, muitas vezes, o cara que vem na intenção de alugar, ele muda de ideia durante a jornada. Tem outra coisa. Às vezes, o cara quer um imóvel que só vai ter o imóvel de venda. Então, você acaba tendo você consegue, se você for bom, se você tiver um feeling, você consegue ali você trazer um budget menor para um budget maior, ou o cara que vai para locação, ele acaba indo para venda. Isso daí acontece muito aqui, mas é o que você falou. Depende muito do corretor. Porque eu vejo que os corretores, ele quer te vender na primeira visita. Ele vai lá e assim, ele mostrou a casa. Quer sala, quer cozinha? E aí, gostou? Vamos mandar a proposta? Calma, você nem conhece. Você nem sabe o que é mais importante na vida desse cara. Você não sabe onde a filha dele vai estudar. Você não sabe onde ele trabalha. Eu já vejo corretor que ele já sai assim, ó. Ele não faz um briefing, ele não conhece o cliente. Ele já sai mandando um monte de opção. Eu até brinco, ele manda a casa sobrado pro cadeirante. Durante muitos anos eu aprendi uma coisa: quem cresce o patrimônio não compra imóvel por impulso, compra por estratégia. Eu uso o consórcio imobiliário há muitos anos, não como alternativa, e sim como ferramenta estratégica. Enquanto muita gente descapitaliza tudo para comprar um imóvel, eu faço diferente. Eu planejo. Uso o consórcio para travar preço, organizar fluxo, manter caixa e continuar investindo tudo ao mesmo tempo. E isso muda o jogo. Consórcio bem planejado permite 3 coisas que quase ninguém enxerga. Primeiro, planejamento. Você define prazo, meta e disciplina. Segundo, alavancagem inteligente. Você usa o sistema a seu favor sem pagar juros como em financiamento. E terceiro, diversificação. Você consegue entrar em novos ativos sem desmontar a sua estrutura. Eu construí parte das minhas estratégias imobiliárias assim. Não foi por acaso, e sim foi por método. E na mão certa, vira a ferramenta de construção patrimonial. Mas precisa de orientação, leitura estratégica e de alguém que entende o jogo. Por isso, eu escolhi estar ao lado da SI Soluções e Investimentos. Eles são referência nacional no assunto. Não vendem carta, estruturam estratégia. Se você quer entender o como usar consórcio para crescer patrimônio sem se descapitalizar, fala com a SI Soluções e Investimentos. Eles vão te mostrar como transformar consórcio em ferramenta de expansão e não em promessa. Crescer patrimônio não é sobre pressa, é sobre inteligência. Inteligência se constrói com estratégia. Para saber mais, é bem simples. Toque no link aqui abaixo e acesse a página com todas as informações. E assim, por que que manda? Porque não conversa, não tem relacionamento. Esse é um grande erro que eu acho dos corretores hoje. Eles acham que a relação é só rede social. Muitas vezes os corretores, eles não querem estar em eventos. Já vende muito em evento. Não quer estar em meio onde os clientes deles estão. Hoje o Felt, ele é um cara que ele é muito forte na internet. Mas, cara, hoje eu vivo em meios que eu aprendi, tá? Não é que eu também... Eu falo que eu sempre fui evoluindo e é normal, a gente não nasce sabendo tudo. Mas eu fui evoluindo e sabendo que não é só a internet. Onde você vive, o meio que você vive, ele influencia muito no teu negócio. E eu já fiz muito negócio em festa de aniversário. Já fiz muitos negócios em clubes de empresários. Na própria MLS. Pegando esse gancho aí, o corretor que, cara, ele começa a vender, começa a ter um dinheiro.
Você, se fosse esse cara hoje, qual seria a primeira coisa que você investiria? Marca pessoal. Marca pessoal. Me fala 3 coisas que sejam conectadas à marca pessoal que você investiria. Cara, primeiro, eu investiria em estar nos lugares onde meus clientes estão. Tá, ok. Por mais Então que você seja pode caro. pagar um clube de empresário, que você falou. Um clube de empresário. Você é um cara que pagou 400 mil reais para participar do clube de Exatamente. empresário. Você colocou 400 mil reais. E sabe o que acontece quando eu coloco 400 mil reais? Todos os corretores que eu falei, você é maluco. Você é louco. Isso é uma BMW 0 quilômetro. Eu não quero uma. Quero ter dinheiro para comprar 3, 4. Eles não entenderam que isso é o seu custo de investimento. Custo de Exato. marketing. É a mesma coisa você pegar Exatamente. 400 mil, jogar na internet e você não sabe para quem você está distribuindo o teu anúncio. Num clube de empresário, você está falando com 400 pessoas que Exatamente. pagaram os mesmos 400 mil reais. Qual que é a probabilidade desse cara ter dinheiro pra, sei lá, no mínimo alugar uma casa de 50 mil Esse reais? clube de empresário que você está, que eu também participo, a gente se conheceu lá também, que é o Class Club, ele custou 400 mil reais. Quantos milhões você já vendeu desse clube em um ano? Eu vou melhorar. Quanto você já gerou de receita, juntando locação, venda? Cara, assim, é que teve uma venda que eu fiz que foi antes de entrar. Se eu contabilizar essa venda, acredito que eu já fiz 1,5 milhão no mínimo, 1,5 tá? milhão. Isso aqui eu tô falando assim. Tá, 1,5 milhão por baixo. É. Ou seja, a gente está falando de pelo menos 4 vezes o que você investiu. Tô falando meio por baixo aqui. Fora sua visibilidade, Cara, fora. sua credibilidade, sua autoridade, seu reconhecimento, seu networking, porque as pessoas que você conhece hoje, você vai levar para o resto da tua vida se você, obviamente, manter isso. Exatamente. Então, o que eu vejo? O corretor, ele ganha dinheiro, ele não quer investir nele mesmo, ele não quer investir no negócio. Então, se eu ganho um dinheiro, o que eu sempre faço? Eu reinvisto em mim. Seja na minha marca pessoal, no meu próprio negócio, no meu marketing. Por quê? Porque o corretor, ele tem que entender que ele é uma empresa dentro de outra empresa. Não adianta ele achar que ele está dentro de uma imobiliária e recebeu ali a parte dele, legal, só fico com líquido. Se ele não reinvestir aquele dinheiro, tem 2 coisas. Ele vai ficar refém da imobiliária, primeira coisa. E segunda coisa, cara, ele nunca vai conseguir crescer. Porque hoje, querendo ou não, a nossa profissão, principalmente quem vende imóvel de luxo, você bota muito dinheiro na frente. Você tem que estar sempre investindo. Você tem que estar com boas roupas. Você tem que estar em lugar legal. Você tem que conhecer os lugares que seu cliente vai. Até eu acho isso muito legal. Quantas vezes eu já comecei um assunto com um cliente que simplesmente estava viajando num lugar e aí visitei um lugar que ele foi e começa o assunto. E uma coisa que eu entendi também, quando você tá nesse jogo de alto padrão, muitas vezes o cara... ele, como é que eu vou te falar? O relacionamento que você faz com ele é muito mais importante do que a oferta. Ou seja, se você começa a falar com ele, a ter relacionamento, esse cara ele te abraça como corretor. E hoje você ir para a internet, você tá sempre atrás do próximo lead, é muito caro. Tem uma coisa muito importante aí, né, Felt? Cara, quem está escutando a gente hoje, está no começo da profissão, ou está ainda começando a ganhar dinheiro agora, a se desenvolver, e olhar e falar, que eu vejo muito isso, o corretor fala, não, agora eu quero ir para o alto padrão. Cara, isso não é uma coisa que você decide e você pula do ponto A para o ponto B. Não. É uma jornada que você constrói. Como que eu vou ganhar 400 mil reais para pagar um clube de empresário? Cara, é que não é assim, você está olhando só a fotografia. Você começou do Minha Casa Minha Vida, cara. Exatamente. Então, ou seja, você foi construindo, aí você foi ganhando dinheiro, foi investindo, ganhando dinheiro, melhorou teu carro, com certeza, melhorou tua roupa, melhorou o restaurante que você estava frequentando. Então, você foi uma escadinha, cara, que hoje eu vejo muito corretor que usa você como referência e fala, eu quero ser o Felt. Não, cara, calma, você pode ser o Felt. Você sabe qual que é a pergunta que eu faço? Qual? Primeiro eu pergunto, que nem eu vejo muito corretor que às vezes ele é o avião do Minha Casa Minha Vida. E eu falo assim, mas por que você quer ir pro alto padrão? Às vezes nem ele sabe. Ele acha que o alto padrão é tipo um troféu de, nossa, posicionamento. Mas, cara, eu já vi muito corretor que não vende alto padrão ganhar muito mais dinheiro do que corretores que se intitulam corretores alto padrão. E isso é... O corretor do Minha Casa Minha Vida que é milionário, pô. Muito, eu conheço muitos. Pô, você pega os corretores da Cury, por exemplo,
que é uma empresa que hoje é a número 1 na Minha Casa Minha Vida, esse cara, ele tem uma gama ali de produtos que ele consegue vender. E eu vejo que o corretor, ele acha que o alto padrão, ele é um troféu. Só, cara, você vai chegar no alto padrão, meu irmão, a régua é alta. Tanto dos seus concorrentes, seu custo de vida é alto. Não adianta. Você vai estar ali, pô, um exemplo é o clube de empresários. Você quer estar no clube de empresários de alto padrão? Paga o preço. Você quer estar no restaurante de alto padrão? Paga o preço. Se eu vou ter certeza que eu vou vender? Não. Pode ser que eu entre, faça inúmeras atitudes, tenha várias coisas que eu faço e não venda. O alto padrão é você jogar um dinheiro na frente e correr atrás. Claro, com estratégia, posicionamento. Você tem que ter uma boa carteira, você tem que ter um bom relacionamento. E você precisa saber o que você está vendendo. É uma construção, né, cara? É uma construção. Eu vejo muito isso. Os corretores, eles acham que, é como você falou, um troféu. Um troféu, cara. O troféu é você vender, cara. É Você vender. vender. Então, não se iluda. Foca na sua construção. Acho que é um tijolo de cada vez. Você pode se inspirar no Sim. Felt, mas, cara, entenda que o Felt também veio lá do Minha Casa Minha Vida e ele trilhou essa jornada, né, cara? Felt, quanto que você vende por ano hoje? Cara, Se não quiser falar, em média, 300 milhões ano. 300 milhões ano. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas. Uma equipe enxuta. Enxuta. Uma equipe enxuta. E você atende São Paulo, Alphaville? Cara, Alphaville e interior de São Paulo. Alphaville, interior de São Paulo. Região de Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba. Cara, 300 milhões para 6 pessoas é muito eficiente, né, cara? Cara, é muito eficiente. Na verdade, eu nunca gostei, César, de uma operação com muita gente. Isso assim, quando eu era corretor do Minha Casa Minha Vida, eu ficava muito estressado de chegar no plantão e às vezes ter 80 corretores. Eu falava, cara, eu não vou sobreviver aqui nunca, porque não tinha internet, não tinha isso que a gente tem hoje de você ter estratégia para chegar no teu cliente. Era, meu irmão, senta a bunda na cadeira, vai passar aqui pessoas para comprar apartamento e se você tiver na sorte, você vendeu, senão acabou teu dia. Você não tinha a forma que a gente tem hoje. Era jornal, era muita coisa. Só que quando eu entrei, eu não tinha nem cabeça do que era ser corretor. Eu entrei na profissão porque nada deu certo. E aí eu virei corretor. Mas isso eu levei muito pra minha vida. Acho que foi uma coisa que eu odiava. E todas as minhas operações são com poucas pessoas. Mas assim, quem trabalha comigo tem que trabalhar muito. Quer ganhar, tem que trabalhar. Eu não sou o cara que eu vou ter 50 corretores para ter tudo inflado, tudo muito. Não, é 6, mas os 6 ganham dinheiro. Só que os 6 vão trabalhar. Os 6 ganham dinheiro. Entendeu? Você entrou em 2012, você falou. 2012. Você tem 33. Então você entrou com 19 anos. 19 anos. E você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, mas vivi a maior parte do meu tempo em Cajamar. Cajamar. E o que você fazia? Qual que é a história do Felt? Cara, antes de ser corretor, tinha uma banda. Banda? O nome da banda era Felt. Você é cantor? Não, eu sou baterista. Baterista? Tá brincando? Sério. Você era baterista? Era baterista. Aí Fazia show, essas coisas? Fazia show, pô. Eu dei um monte de lugar no Brasil. E aí você vai ficando mais velho, a idade vai chegando, o pai fala, você tem que começar a trabalhar. E aí eu fui fazer algumas entrevistas. Ou seja, você não trabalhava na cabeça dele. Baterista não era... Cara, é que o músico no Brasil, você gasta muito dinheiro. As pessoas não querem pagar. Não querem pagar. Se você não for o Gustavo Lima, se você não for um cara muito estourado, você paga pra trabalhar. E aí eu tinha banda, cara. A gente, era... Viajava pra caramba? Viajava pra caramba e tudo mais. Era você mais quantos? Eu e mais 3 pessoas. Tá. E aí fui ficando mais velho, acabou o ensino médio. E aí tem aquele negócio, você tem que começar a trabalhar, E o pai falando na orelha, eu falei, cara, vou ter que começar a trabalhar. E eu fui fazer algumas entrevistas. E aí teve uma entrevista que eu passei. E aí eu fui pra empresa e tal, era pra você trocar aquelas tarjinhas de máquina de cartão de crédito, sabe? Tipo assim, de Visa pra Cielo, que eles tinham comprado. Cara, andava muito, assim, tudo a pé. Os caras chegavam assim na cidade, deixavam você lá, ó. Você chegou 8 horas, 5 horas da tarde e eu venho pegar vocês. Eu lembro que eu fui pra Vinhedo, eu voltei esses dias e eu voltei com carro e tal. Lembro que eu conheço o Vinhedo inteiro, porque eu andei Vinhedo inteiro a pé.
E aí, cara, resumindo, fiquei 3 dias nesse trabalho, pedi demissão. Aí o cara falou, pô, mas volta aqui pra você pegar os dias que você trabalha. Eu falei, ó, tem um amigo meu aí, pode pagar pra ele. Porque pra eu chegar no trabalho, eu demorava tipo 2 horas, que eu saía de Cajamar, tinha que pegar ônibus, ia até Jundiaí. De lá eles pegavam uma van, jogavam a gente em alguma cidade. E, cara, tinha que fazer isso aí e era isso. Tinha lá o dinheiro do almoço, acho que era 11 reais. E aí, enfim, aí eu queria trabalhar no estúdio, onde eu ensaiava. E eu fui falar com o cara que era dono do estúdio, falei, cara, deixa eu trabalhar aqui, eu gosto muito de música, eu preciso arrumar alguma renda, pô, eu preciso trabalhar. E aí eu falei pra ele, eu trabalho aqui por qualquer valor, me paga 100 reais, 100 reais por mês, pô, eu tô felizão. Ele falou, cara, não tenho condição. Eu falei, como você não tem condição? Você tem um estúdio? Não, muito caro. Eu falei, então faz 50. Ele falou, não, não dá, não consigo, mas ó, tem um negócio bom pra você, corretor de imóveis. Eu falei, mas como assim corretor de imóveis? O que é isso? Porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu nem sabia. Para mim, um vendedor de sapato, um corretor de imóveis era a mesma coisa. Não sabia que você tinha que ser credenciado para vender um empreendimento. E ele falou, não, acabei de tirar meu CRES e tal, vou te levar lá no plantão, você faz uma entrevista com a gerente, e aí se ela te aprovar, pô, você tá dentro. Eu falei, aprovar? Nossa, velho, deve ser muito difícil, eu não vou conseguir. Só sei tocar bateria. Acabei de sair do ensino médio, não fiz nenhum curso. Ele falou, vou conversar com ela. Eu falei, tá bom, conversa. E aí ele me ligou no final da tarde. Conversei com ela aqui, ela falou que você pode vir amanhã. Eu falei, mas que horas? 8 horas. Chegar depois das 8 já não entra na roleta. Eu falei, mas como assim roleta? Ele, não, vem que ela vai te explicar. E aí, cara, fui pra entrevista, coloquei uma camisa social que cobria toda aqui minha mão. Pô, eu tinha banda. Eu não nem gostava de social. E aí eu fui, cara, fui muito ansioso. Falei, nossa, vai ser a entrevista. E aí a gerente começou a falar. Cara, aqui você não tem salário, aqui você não tem benefício, aqui se você não vender, você não ganha. Você tem que chegar 8 horas, chegar 8h01, você perdeu seu dia. Aqui você tem que vir trabalhar, a gente não paga nada. Você só ganha se você vender e não tem nenhuma ajuda de custo. Comida você tem que trazer e se você quiser tomar um lanche da tarde é por sua conta. Ela jogou a real, assim. Jogou a real. Até que ela foi realista, né? Porque E ela tem pegou. gente que faz o contrário. Daí ela pegou e falou assim: detalhe, tem que vir de domingo a domingo, senão você não pode ficar no plantão. Você tem uma folga por semana. E qual foi sua reação? Não sei explicar. Eu falei: tá bom, quando que eu começo? Caraca. Ou seja, você nem falou, nossa, como assim? Você. Eu não sei por quê, César, porque todas as entrevistas de emprego que eu ia arrumava muito empecilho. Tem que trabalhar de sábado. Não consigo trabalhar de sábado. Tem que fazer hora extra. Essa daí, cara, foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. Foi um filme de terror. E aí a pessoa pegou e chegou no final e eu falei, tá bom, quando que eu começo? Então, assim, tem coisas na sua vida que você não tem explicação. Você me falar assim, racionalmente, por que você virou corretor? Não sei te dizer. E eu não sei nem por que eu aceitei ser corretor. Mas eu falei, tá bom, quando começa? Lá amanhã, 8 horas. E eu comecei. Quanto tempo você demorou para fazer a primeira venda? 1 mês e 2 semanas. 1 mês e 3 semanas. 1 mês e 3 semanas. Você lembra o valor da comissão? Lembro, pô. Quanto? 2.000 reais. 2.000? 2.000 reais. E nessa semana que eu Que era muito dinheiro para você na época. Pô, eu nunca tinha visto nada na vida. Só era músico, pagava, geralmente. Imagina você trabalhar e receber. Era um sonho. Eu só trabalhava, pagava, não recebia e ainda chegava tarde em casa. Chegava de madrugada. E aí nessa semana que eu vendi o apartamento, eu já tinha colocado um time na minha cabeça. Falei, cara, isso não é pra mim. Pô, se eu não vender até... Porque o primeiro mês é festa. Eu falo que o primeiro mês que você entra na profissão, tudo é festa. É tipo você entrar na faculdade. Pô, que legal. Cara, daqui a pouco você vê, pô, é meu tempo. E por mais que ali eu tivesse em um ambiente que ninguém esperava nada de mim, nem eu mesmo, eu sempre fui um cara que fui fora da zona de conforto. Então eu comecei a ficar incomodado, porque eu via que eu atendia no primeiro mês e não conseguia nem gerar nada. Tipo assim, era horrível, porque não tinha... Hoje eu falo que o corretor ele tem muita regalia no sentido que você tem gerente, tem a construtora, o cara te abraça e fala, meu, você vai vender. Nessa época, cara, era eu e Deus. E aí o que acontecia? Eu pegava o cliente, não sabia o que falar, porque minha gerente não falava nada, não teve treinamento.
E eu via que eu pegava os clientes, não conseguia fazer nada, só que tinha gente no plantão que vendia 10, 15, 20 apartamentos. E era assim, tipo, 5 minutos de conversa, depois mostrou o decor. Ah, tá bom, vamos assinar. Eu, cara, o que esse cara faz, velho? Não é possível. E mesmo eu não tendo nenhum tipo de experiência no mercado de trabalho, eu pensava, não, eu tenho que vender. Pô, tô aqui, tem que fazer algo para que eu seja remunerado, para que eu consiga, pelo menos, estar no ambiente. E aí eu falo que o ambiente te molda, porque era um plantão que tinha muitos corretores campeões. Tipo, por mais que seja Minha Casa Minha Vida, cara, a média de venda por corretor lá era 6, 7, média. E tinha cara que era fora da curva. Então eu ficava muito incomodado. E aí nesse primeiro mês, assim, foi meio que, pô, indo. A partir do segundo eu falei, cara, eu vou andar do lado desses caras. Aí, ô, me ajuda. Você acha que alguém vai te ajudar no plantão de vendas? Não, vai te atrapalhar. Os caras não, nem chegar perto. Não falou com essas palavras, mas É meio mesmo, tipo, cara? Por assim. tipo assim, meu, se vira. Ah, sabe o que eu fiz? Quando esses caras iam atender, eu virei o serviçal do plantão. Comecei a servir café, comecei a varrer o decorado, só para escutar quais eram as técnicas de vendas que eles faziam. Ou seja, eu tava servindo eles, e eu ia lá pro cliente, falei, vocês querem um café, querem uma água? E comecei a meio que estudar. E aí, depois de 3 semanas do segundo mês, eu fiz minha primeira venda. E eu fiz numa quinta-feira, pós-almoço, era mais ou menos umas 2 horas da tarde. E é muito engraçado quando você faz a primeira venda, principalmente quando você não tem conhecimento, porque foi engraçado. O cara falou assim, quero comprar. Eu falei, pô, e agora? Eu não cheguei nessa fase ainda. O que eu faço? Aí eu corri atrás da gerente, falei, meu, me ajuda. Fica naquela ânsia de assinar e tudo mais. Cara, assinou. Naquele final de semana eu vendi mais 4. Aí eu peguei dinheiro, 10 mil reais na mão. Falei, nossa, tô rico, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe que no meu começo, cara, você falou uma coisa de encontrar os campeões. No primeiro dia, cara, eu saí do interior e vim pra capital. Primeiro dia na imobiliária, eu cheguei pro meu gerente e falei o seguinte: quem é o campeão? Fiz essa pergunta. Ele apresentou o Maciel. Chama Maciel esse corretor. E ele falou o seguinte: cara, Maciel, quanto que você ganhou? Fala aqui pro César. De janeiro até agora. Era agosto de 2014. E o Maciel virou e falou: 100 mil reais. Eu fiz a conta, cara, dava aí 15 mil reais por mês na média. Eu falei, cara, como alguém ganha 15 mil reais por mês, cara? E você falou uma coisa muito legal, que você passou a entender quem eram os campeões para colar neles. Eles falaram, pô, não. Mas você falou, vou te servir indiretamente, então eu vou lá, vou ficar perto, vou ouvir. E eu fiz a mesma coisa, cara. Eu cheguei pro Maciel e falei, Maciel, posso ir com você na visita? Posso escutar? Eu sentava do lado dele na baia para ficar escutando. E eu ficava com fone, cara. Eu tinha uma técnica, eu ficava com fone para as pessoas acharem que eu tava escutando música. Uhum. Mas não, eu ficava com fone pra ninguém encher meu saco, ninguém me atrapalhar, e eu ficava só escutando o que estavam falando. Eu pegava tudo, cara. Era uma esponja, uma esponja, uma esponja. Porque o ambiente, ele te influencia, né, cara? Muito. O ambiente, ele te influencia. Então, o corretor que está começando hoje, ele entender quem são os campeões e colar nesses caras é fundamental. Muito. É fundamental. Porque geralmente os fracassados são fracassados por atitudes deles e eles sempre colocam a culpa em um terceiro. Nunca... E sempre falam que os campeões são os favoritos do gerente da empresa, Exatamente. que roubam, que fazem as coisas erradas. Cara, não cai Só que o campeão é tipo o nessa- Francesco. Dia Tipo o 23 de dezembro, Sempre. 9 horas da noite, ele tá no plantão. É isso. Ele não vai embora mais cedo. Ele não vai embora mais cedo, cara. E as pessoas não entendem isso que, cara, se você pegar todos os campeões da vida no geral, o cara ele sempre faz muito mais do que a média. Você pega o Cristiano Ronaldo, porque ele é o Cristiano Ronaldo, tem a idade que tem e ainda joga em alta performance, tem o corpo que tem. O que ele faz acima da média? Ele é um cara que ele é obstinado, ele corre atrás, ele é um cara que ele é muito categórico no que ele quer. E as pessoas muitas vezes querem ser o Cristiano Ronaldo, mas não quer pagar o preço. Felt, qual foi, cara, o momento mais difícil na sua jornada até aqui? Teve um momento que você falou, sentiu, pensou, cara, eu vou desistir? Cara, vários. Vários? O primeiro momento foi esse, que eu falei, cara, se eu não vender aqui até 2 meses, vou cair fora, o meu negócio é ir pra linha de produção. Esse foi o primeiro. Mas assim, a nossa jornada, ela é muito solitária. Principalmente quando você passa
não ser só corretor, mas você começa a virar empresário, você começa a virar muito mais do que só um ser. Mas teve um momento, César, que foi muito assim, cara, eu não pensei em desistir, mas foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Foi em 2023, Agora, 3 anos atrás. final de 23 ou 22, cara. E o Felt já vendia muito, já era muito Tu famoso. já vendia. Porra, muito. Já tinha dinheiro. Já era o Felt aqui de Já era o Alphaville. Felt. Só que o cara não tinha gestão financeira alguma. Gastava Nossa. tudo. Tudo. Torrava. Ganhava, torrava. Ganhava, torrava. Posicionamento. Isso vocês têm que tomar cuidado, tá, corretor? Olha só, cara, isso é muito importante, hein? Porque Sim. é assim, ó. Entenda uma coisa. Quando eu falo assim, invisto em posicionamento. Não é pra você ir lá e comprar um Patek Philippe de 400 mil reais, só que você não tem dinheiro pra se manter na sua profissão. É tipo assim, escadinha. Pô, ganhei um pouquinho melhor, já vai numa Zara, vai numa... Mas não é, pô, ganhei uma comissão boa, já vou comprar uma É o meu 911. salário do ano. É, Já acho que é o salário do mês. Todo mês vai Esquece. repetir aquilo. Você vai se ferrar. Você vai passar necessidade. E foi assim, cara. Finalzinho de 2023, inclusive tinha acabado de conhecer minha esposa. Eu tava vendendo muito. E aí conheci ela e tal. E tinha um casamento em Cancún. Naquele negócio, pô, tinha acabado de conhecer. Vamos comigo pro casamento? Fala. E ela, cara, vou te falar, tem o Felt pré-Yara e pós-Yara. Com certeza. E o pós-Yara é assim, meu, Somos outras pessoas depois da muito. Pra esposa. você ter noção, antes da minha esposa, eu nunca tive um carro quitado. Era o cara que, pô, vou fazer uma parcelinha, aumentar um pouquinho e ir trocando. E hoje, por exemplo, a gente tem uma regra, não pode comprar um carro se não for quitado, velho. E aí, qual que foi a questão? Finalzinho de 2023, e eu vendendo, 1 mês e meio, chamei ela pra morar comigo. Falei, não, vem pra cá, pô. Vamos pra Cancún. Vamos fazer uma escalinha em Miami. Cara, férias e tal. E isso contando com comissões futuras que vão cair, com isso, com aquilo. Em resumo, cara, vivi alavancadíssimo. Tipo assim, se eu tenho 50 mil pra pagar no mês, eu tenho uma geração de receita de 49. Vamos correr atrás dos 1.000. Só que chegou uma hora que a conta não fecha, porque o mercado imobiliário você vende hoje e às vezes você vai receber em 6 meses. Você vai receber em 1 ano. E aí chegou o começo do ano, tinha acabado de chamar ela pra morar comigo. E pra chegar na pessoa e falar assim, não tem dinheiro. Cara, aquilo foi me remoendo. Eu falei, cara, tô ferrado, velho. Eu não tenho Cheguei dinheiro. até aqui. Cheguei até aqui, sou Gastei Felt. pra caramba. Sou Felt. Eu sou Felt. Pô, como é que eu tô nessa situação? E É legal você abrir isso, tá, cara? eu, É legal você cara, abrir como é isso. que eu tô nessa situação? Pô, eu sou o cara que vende. E eu acabei de conhecer a mulher da minha vida e ela tá morando comigo e, pô, eu vou ter que pedir um dinheiro emprestado pra ela, que vergonha. E ela sempre foi muito segura, velho. Tipo assim, ela foi trocar de carro quando a gente tava se conhecendo. E aí ela foi trocar de carro, aí ela pegou e comprou um carro. Eu falei, você vai vender o outro pra pagar? Ela, não, eu tenho dinheiro pra pagar esse à vista. Não precisa pagar. Eu vou comprar, pegar um desconto e o outro eu vendo com paciência. Aquilo me desceu. Eu falei, caraca, velho. E proporcionalmente falando, eu ganhava muito mais dinheiro. E aí, em resumo, cara, começou a dar janeiro e as contas vindo e aluguel e chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro. E nisso eu tava muito estranho com ela. Mas uma pegada de tipo assim, ela chegou pra mim e falou, senta aqui. Você tá me traindo? Aí eu, não, ela, mas você não fala comigo, você tá estranha, não sei o quê. Aí eu peguei, abri o jogo. Falei, ó, é isso. E aí ela falou, meu, vou te ajudar. Só que a gente vai, se você quiser ficar comigo de verdade, a gente vai ter uma vida juntos. E aí a gente vai ter isso com 1 mês e meio, César. A gente vai ter regras e eu vou gerir o dinheiro. Porque eu sei que você ganha muito dinheiro. Só que você não sabe gerir. Não sabe gerir. E aí eu falei assim, eu topo com uma condição. Daí ela falou, qual? Falei, você vai ter que me dar 20 mil reais. Eu nunca mais vou te devolver esse dinheiro.
mas você vai viver a vida mais épica que você já teve na sua vida. Ela foi lá, fez o Pix. Eu falei, então beleza, então daqui pra frente somos nós dois e você vai ver o que vai transformar a sua vida. Aí ela falou pra mim, você vai ver o que vai transformar a sua vida. E aí, cara... Muito forte isso, muito bom. Legal você ter aberto isso, cara. E aí, cara, foi uma transformação que assim... Pô, eu vendia muito já, mas de lá pra cá, vendi muito. Construí patrimônio que eu não construí em todos os anos anteriores. Ganhei um posicionamento, tipo, hoje, graças a Deus, em relação à questão financeira, não tenho o que reclamar. E, cara, é propósito, é você ter uma pessoa do teu lado que acredita e que te também corta quando tem que cortar. E minha Por esposa... trás de todo grande homem tem uma grande mulher, cara. Muito. E minha esposa, assim, foi uma pessoa que, cara, eu cresci muito depois. Como profissional, como pessoa, foi assim... E é uma pessoa, e ali pra mim, eu acho que ali foi o grande momento que mostrou que era a mulher da minha vida. E qualquer outra ia falar, ah, amigão, que legal, hein? Tchau. Tchau. Seu problema é Seu teu, problema não é é meu. teu, vou voltar pra casa da minha Sabe que é mãe. legal você falar isso, cara? Também passei por isso no começo da profissão. Acredito que a maioria dos corretores, tá, cara? Sim. Então é importante a gente falar isso, né, Felt? Porque quem tá começando, o cara não se ilude, toma cuidado. Primeira comissão que eu ganhei, eu paguei dívida. Eu tinha nome sujo, eu paguei dívida e beleza. Depois, cara, eu ganhei uma outra comissão, foi de 14 mil reais. Eu falei, cara, nunca vai acabar esse dinheiro, pô. Eu lembro, cara, 14 mil. Eu olhei na minha conta e falei, nunca vai acabar o dinheiro. Eu pagava um aluguel de 600 reais. Eu falei, cara, tem vários aluguéis aqui, custo de vida baixíssimo. E depois eu comecei a vender muito rápido também, assim como você. Eu, depois de um mês, eu comecei a vender, até que com 10 meses virei gerente. Então, eu comecei a gerar receita muito rápida. Só que, cara, no começo eu não sabia para onde estava indo o dinheiro. Eu gastava. Na verdade, não é que eu não sabia. Eu comecei a subir meu padrão de vida na mesma velocidade que entrava a minha receita. Isso. Isso é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Se tem um mês ruim, você não abaixa o padrão de vida. Como que eu chego na casa, no apartamento e falo, não tenho mais dinheiro para pagar esse mês? Não tem Como que como. eu pego o cartão, meu custo fixo, e falo, agora esse mês não tenho dinheiro porque não entrou comissão? Então, correto para o corretor de imóveis, para o vendedor em geral, cara, você começou a ganhar dinheiro, mantenha o seu padrão de vida. Cria caixa. Que cria caixa. Quando o seu caixa estiver alto e você tiver uma segurança, você começa gradativamente a aumentar o teu padrão de vida. Isso é muito importante. E eu acho assim, é importante também, cara, frisar pro corretor que não é só aumentar o seu padrão de vida. Aumente em coisas que te traz ROI, que te tragam um Isso traz retorno. ROI, com certeza. Porque, por exemplo, cara, se você quer ter só um carrão só por ter, mas aquilo não vai te gerar mais dinheiro, não tenha. Se você não vai morar em um lugar mais caro, se você vai morar num lugar mais caro, mas aquilo não vai te trazer mais receita e racionalmente aquilo não faz sentido, não vá. Por quê? Você vai ter só um custo. Eu vejo muita gente às vezes fala assim, vou morar num lugar que a casa é muito top, mas é longe. E aí eu falo assim, pô, legal, cara, mas se você precisar atender um cliente em 10 minutos, ele fala, tô em Alphaville, você vai conseguir atender? Não, ele tem que me avisar com 2 horas de antecedência. Pô, não, mora perto. Cara, é muito legal você ter essa mentalidade, porque eu também tenho essa mentalidade, cara. Tudo que eu compro, eu penso em como aquilo vai me gerar dinheiro. Por exemplo, a casa que eu tenho hoje, que eu peguei com você, o que eu faço na minha casa? Eu uso para negócio. Lógico. Eu faço jantares de negócios lá. Por quê? Porque eu sei que ela converte. Porque o carro que eu tenho, eu sei que para nossa profissão, vendedor, é importante você chegar com um carro bom. O clube de empresários que você pagou, cara, não é para falar, eu estou no meio dos empresários. Estou tirando foto cara. com o Caio, o Joel e o Flávio. Não. Academia que você paga, que seja uma academia que você saiba que ela tem que gerar negócios. E quando você pensa que todo investimento que você faz, ele tem que gerar alguma coisa além daquilo, você é mais assertivo nas suas decisões. Exatamente. Claro, pessoal, também a gente não tá sendo aqui os donos da verdade falar, você quer, sei lá, comprar algo que é teu gosto, teu sonho, se não vai te comprometer financeiramente, faça. Claro. Agora, não é o momento, não antecipe sonhos. Isso vai fazer sua vida se tornar um pesadelo. Repete isso pra turma. Não antecipe sonhos. Isso vai fazer sua vida se tornar um pesadelo. Caraca, essa é muito boa, hein, cara? Não antecipe sonhos, cara. Não. Essa frase tem que ir pro feed, hein, Feld? Vou até... Não antecipe sonhos, pois eles podem virar pesadelos, né? Pois sua vida pode virar um pesadelo. Pois sua vida
pode virar... Cara, essa é muito forte, cara. Felt, Cara, muito legal você ter aberto isso mesmo, sabe? Porque nem todos têm coragem de abrir isso. E é Não, recente, né, cara? 3 anos atrás. é 3 anos Não é uma atrás. coisa que fala assim, não, pô, 15 anos atrás eu fiz isso. Pô, Não. 3 anos atrás. E outra coisa também, ô César, as pessoas têm que entender que a internet, assim, isso eu falo que é uma coisa que, se você ficar bitolado só em cara que só tem coisa, tipo assim, nunca passou nada na vida, pode ter certeza, velho, que esse cara, ele não é verdadeiro. Todo cara que eu conheço que teve sucesso, ele nunca foi um cara que acertou tudo. A internet é muito perigosa, principalmente hoje, cara, porque as pessoas... Olha só, vamos usar o exemplo seu agora, vai, o seu. Vamos pensar aqui, em 2023, quem estava te vendo de fora? Nossa, Nossa, o Felt tá arrebentando. E você, de fato, estava arrebentando, mas ninguém sabia que você tinha um problema que não estava sendo mostrado ali, que você estava sem grana, cara. exato. Na cabeça das pessoas de fora, o Felt tá arrebentando, o cara tá ganhando milhões, e você lá, cara, como que eu pago a conta no mês? Esse é um exemplo que você mesmo abriu aqui. Então, muitas vezes, cara, toma cuidado com a internet. Tomem cuidado. Use como inspiração, mas não comparação. Exato. Inspiração é, cara, que legal, também posso. Mas eu não sei o que ele tá passando. Eu sei o que eu estou passando, o que eu posso controlar. Porque senão você acha que a vida é feita de só coisas boas. E não Não, é, e cara. outra coisa também, ô César, por que as pessoas também precisam tomar cuidado com isso? Fala, pra mim, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque hoje, por exemplo, eu chego em meios que são muito prósperos, pessoas que às vezes falam de bilhões, e aquilo não é um negócio que, tipo assim, eu sei da minha realidade. Eu sei que eu posso chegar. É tipo, eu posso. Mas eu não vou pegar e acompanhar a vida daquele cara. Pelo menos nesse momento. Por quê? Porque eu não aguento. Eu não consigo. E tá tudo certo. Aquele cara é uma inspiração. Assim como você chegou hoje aonde você não imaginava chegar alguns anos Exatamente. atrás. E a vida é isso. A vida É é isso. você estar se desenvolvendo, você buscar conhecimento, você querer mais, mas não antecipar. Às vezes você vai pagar um preço caro. Eu perguntei qual foi o momento mais desafiador. Você trouxe, entre alguns, este 2023. E qual foi o momento que você falou, cara, acertei? No momento onde eu abri mão de uma operação que eu estava confortável, vendendo muito, e vim para Alphaville. Como assim? Por quê? Porque quando eu vim para Alphaville, minha Saiu do operação... Minha Casa Minha Vida, depois Não, você teve... saí da Minha Casa Minha Vida, eu abri a Felt em 2016, Tá. e aí eu trabalhei em Cajamar, trabalhei um bom período em 2020, mais ou menos. Ainda no Minha Casa Minha Vida. Não, ele já era imóvel de terceiros. Tá, já estava, ok. Aí qual que é o ponto? Quando eu vim para Alphaville, cara, eu comecei a nichar. Então, para mim, um dos maiores acertos que eu fiz na minha vida foi não vender para todo mundo. Eu tinha uma operação que já rodava bem, imóveis de médio padrão, mas não se conectava com esse novo mundo que eu estava entrando. E ali eu tive que fazer uma escolha muito dura. Que é assim, cara, você imagina se já tem uma operação que já te rende uma renda. E não que ela parou, tanto que ela existe até hoje. Só que eu ia ter que tirar minha energia dali. Eu fui para algo novo, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer o mercado, sem conhecer uma rua de Alphaville. Simplesmente procurei no Google Maps um lugar próximo que tinha um novo mercado. Pô, é ali? Então é ali que eu vou. Mas na minha opinião foi o meu maior acerto. Porque a partir do momento que eu fiz isso, que eu me especializei e virei nichado no mercado de alto padrão, meu jogo mudou. Se eu não tivesse sido ousado e até meio irresponsável, eu não estaria aqui. Então, na minha opinião, um dos maiores acertos que eu tive foi esse. E eu acho que um dos maiores acertos que eu tive foi sempre arriscar. Tipo assim, cara, você imagina um cara que veio de um bairro humilde, não conhece nada. Cheguei aqui com Fiesta 2011, o porteiro pedia até o tipo sanguíneo da minha mãe, só que eu arrisquei. Eu falava, cara, não, tem que ir. E eu era aquele cara que, por mais que eu fosse ferrado, eu não demonstrava isso.
Eu tinha posicionamento mesmo com Ford Fiesta. Confiança, convicção. Confiança, Muito convicção. bom. Você Eu era, acredita, então... eu era aquele cara que, puta, tava precisando da grana. Mas se o cara quisesse espremer minha comissão, eu falava, deixa quieto. Você não sangrava em tanques de tubarões. Isso. Isso é Chorava muito bom. lágrima de sangue. O controle emocional só é bom, então. Isso. Isso é bom. Eu chegava e falava, não, pra mim não faz sentido. Felt, você falou sobre... Cara, que o melhor momento, então, da tua virada de chave, da tua jornada como corretor, foi entender o poder do nicho. Eu acho. Então, você acredita que o corretor tem que ter um nicho? Cara, eu acredito. Eu também acredito. O foco expande, cara. O ele foco expande e eu... O cara, ele acha que pode trabalhar tudo, ele se perde, não trabalha nada ao mesmo tempo. E eu vi muitos corretores tentando fazer esse mesmo trajeto e vendia tudo. E ele não conseguia. Por quê? Porque esse cara, o comprador, ele fala assim, pô, o cara vende ali casa de 10 milhões. Mas peraí, tem um apartamentinho de 200 mil reais aqui. Ah, velho, será que esse cara não vai saber cuidar do meu patrimônio? Não sei se eu confio nele. Aí ele entra numa página, num cara posicionado e vê lá, tipo, tudo padronizado. É a mesma coisa quando você entra numa loja de luxo, cara. Você entra lá, tudo padronizado, você paga mais caro. Você confia, você paga num sapato 10 mil reais. Só que você vai numa loja que às vezes tem um sapato melhor, só que tem de tudo, você não paga, porque você não vê valor naquilo. Então, eu acho que um dos principais acertos que eu fiz foi ter sido nichado, ter sido estratégico e tipo assim, cara, agora eu sou corretor alto padrão. Ah, mas você tem lá imóveis que você pode ofertar. Não, não vou ofertar. Vou ofertar só esses. Esse poder do foco é muito importante. Cara, eu comecei na profissão vendendo Max House, cara. Você conheceu o Max House? Não. Cara, Max House era um apartamento, 70 metros quadrados, todos iguais. Você comprava o da Vila Olímpia, no Brooklyn, o mesmo empreendimento, tudo igual. Só que plantas vazias, ou seja, uma planta em branco, Quadrado. um quadrado de 70 metros quadrados, com uma planta inteligente, que cada um montava do seu jeito. Cara, tinha muitas objeções disso. Porque o cliente chegava, ele não via nada, ele via uma planta em branco. Corretores que vendiam outras coisas não conseguiam vender Max House. Por quê? Primeira objeção que ele faz, leva para outro. Exato. Eu me treinei quebrando as objeções. Isso foi muito bom, porque eu fazia o cara enxergar como ele poderia montar o apartamento dos sonhos. Porque se ele fosse a mercado, sempre ia ter um pênalti. Ou o quarto ia ser pequeno, ou o banheiro não ia atender. Ali, ele ia montar o apartamento do jeito dele. E eu percebi, cara, eu vendia muito, onde os corretores padrões normais não conseguiam vender. Então eu gosto dessa ideia do foco, porque, cara, você aprende a vender aquilo que você está focado. E tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. Você é um cara que, como está focado em Alphaville, você sabe, cara, de tudo que acontece aqui, os valores, os padrões, comportamentos. Você sabe... Porque você vive isso. Você sabe o futuro. Ó, vai sair alguma coisa aqui que vai valorizar, compra agora. E o cara confia muito mais em você porque você é o especialista. Exato. E por isso que eu, assim, uma das coisas que eu aprendi também durante esse período de carreira é, cara, o mercado, ele tem que ser de especialista, cara. Eu concordo. Não adianta. E assim, cara, eu vivo isso na minha pele, tá? Por exemplo, o Felt tem outras unidades. Hoje eu não vivo lá. Meu corretor de lá é muito melhor que eu. Ele sabe atender melhor que eu. E tem que ser. Por quê? Porque ele vive aquilo. Ele sabe qual casa tá saindo, qual casa tá em construção. E o corretor, ele precisa entender isso. Ele precisa entender que ele tem que escolher um time, eu falo. Cara, escolhe teu time, abraça a torcida e vambora. E acredita, cara. E acredita. Acredita, meu, acredita. Acredita porque tudo se vende. Você falou uma frase Tudo que... se vende, cara. Tudo se vende. Você tem que ser o cara daquilo. Você tem que ser o cara daquilo. Porque se você não der tempo para aprender aquilo, você sempre vai pular de galho em galho, nunca vai conseguir aprender algo de fato, porque na primeira dificuldade você já vai pro próximo, e você não vira especialista, não passa confiança, não passa autoridade, as pessoas não te procuram, você... Cara, esse livro, já leu 22 leis do marketing? Não. 22 leis universais do marketing? Não. Não, Al Ries é o autor. Ele fala sobre... Não, desculpa, o livro se chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing.
Ele fala sobre as 22 leis, cara, é um livro, se eu não salvo engano, dos anos 90. E uma lei que ele fala é o seguinte, seja o primeiro a chegar na mente do consumidor. Então você tem que criar uma marca pessoal que quando a pessoa pensa Alphaville, ela pensa em quem? Felt. Então você não tem que ser o melhor. Uma das leis. Você tem que ser o que chega mais rápido na cabeça do consumidor. Então, quando você foca em algo e você expande e você ganha mercado, você ganha posicionamento, as pessoas vão associar o teu nome Àquele produto. Isso demora um pouco mais? Pô, demora, cara. Mas isso você... Que nem o Felt de hoje. Felt, você não é o cara de hoje, da noite pro dia, cara. Não. Você tá aqui há tantos anos aqui, ó. Cara, tô plantando e não tô saindo daqui. E quantas tentações já apareceram pra você? Muitas. Muitas. Você tem que aprender a falar não também. E é um negócio que às vezes você fala, cara, mas isso... Mas você fala, pô, peraí. Eu vou ter foco pra isso? Eu vou ter tempo? Eu vou conseguir dar o resultado que o Felt dá nisso aqui? Porque tem muito disso. Apesar de você ser uma marca forte, cara, dependendo do que você for entrar, você não vai conseguir gerar resultado. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele é regional. Ele é um mercado que, por exemplo, vou te dar exemplo, a Trinca Real Estate, ela dá certo por quê? Porque ela é nacional. E dentro dos nacionais, você tem os micro partners que representa a célula da Trinca Real Estate. Sim. Por isso dá certo. É algo maior. Uhum. É algo onde o Brasil inteiro conhece. Uhum. Agora o Felt não é conhecido em todo o Brasil. Uhum. Ele é conhecido, ele é bastante conhecido. Mas não é todo mundo que conhece. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem que focar, cara. Eu vejo muito corretor também que ele não é focado nas coisas básicas. Ele não coloca, por exemplo, informações em CRM. Pô, você sabe onde que às vezes eu ganho muito cliente? No detalhe de coisas que não são tangíveis. Dá um exemplo. Sei lá. Vou te dar um exemplo. É aniversário do filho Do Joel. Isso. Eu lembro. Você até mandou mensagem pra mim. Você tinha notado, imagino eu. Não, Não. eu vim aqui no evento, ele falou, vai ter aniversário do meu filho. Você se tocou. Foi Eu falei, rápido. meu amigo, eu saí daqui na hora, fui no Iguatemi. César, que o filho do Joel gosta, não sei o que, tá. Cheguei lá, o Joel já tinha chegado, não sei como me liberaram na portaria, mas acho que eles pensaram que era alguém do buffet, não sei. Sei que eu cheguei, Ah, te liberaram assim, na boa. eu cheguei e mandei, Joel, tô aqui. Ele, não viu? Liguei. Ele não veio, ele, quem é? Eu falei, Felt, tô aqui. Ele, aqui aonde? Falei, sai na tua porta. A hora que ele saiu, o que você tá fazendo aqui? Falei, ué, aniversário do seu filho, vim trazer um presente. Muito legal. Aí ele, como você sabe? Falei, ué, tava num evento agora, você falou ali. Deu esse rolê que conseguiu chegar aqui agora. Você foi rápido, cara. Você foi rápido. E aí chegou os filhos dele. A hora que viu o presente, você já saiu brincando, colocou a máscara. E o corretor não tem esse feeling, às vezes, do quê? Vou te dar um outro exemplo. Eu lembro que eu fui te atender. Falei, putz, o César, ele, cara, é fitness a todo momento. O que eu faço? Barrinha de proteína. Eu lembro disso. Levo água de proteína. Água, pai. Levo água de coco. Você começou o atendimento assim. Tem que levar, pô. Porque são coisas que você vai falar, caraca, velho. E aquilo vai me deixar mais rico ou mais pobre? Não. Só que a visão do cliente é, pô, ele cuida de mim. Se tem filho, você leva um danoninho, leva alguma coisa. Ou dá um presente que o cara gosta muito. Cara, você tem que conhecer a pessoa. Detalhes, cara, detalhes. Com certeza, você tem vários casos para contar, eu também tenho, mas falando aqui dentro de casa, de família, eu vendi pro Caio um apartamento em 2019, onde ele mora hoje. Cara, eu vendi em 2019, 2020, ele foi mudar em 2022, que estava em obras, enfim. Quando ele foi mudar, eu estava na Grécia, cara, com a minha esposa, noiva na época. E ele manda uma selfie, só uma selfie. Agora, Oficial, né? até que enfim, ou de fato, em um Cirela. E uma selfie, assim, ó. Cara, na hora, legal.
Eu entrei no aplicativo da Tenebulhões, da Grécia, falei com a vendedora, falei, cara, monta esse kit, entrega, e escreve a seguinte carta. Agora sim eu finalizei a minha venda. Parabéns pelo seu novo lar. Um abraço, César. E eu mandei pra ele. Ou seja, cara... E depois ele até soltou um vídeo disso na internet. Eu lembro. E teve vários comentários que eu comecei a acompanhar. Tinha um corretor assim, eu não me importo com isso. Eu importo com o dinheiro no bolso. Eu não tenho que ficar acompanhando o cliente. Eu falei, gente, vocês não entendem, cara. É por isso que muitos corretores, muitos vendedores, eles morrem no meio do caminho, né, cara? É porque eles não entendem sobre pessoas, sobre Reputação, cuidado. pessoas, relacionamento, cuidado. Se esse cara tiver o mínimo de cuidado com o cliente dele, se ele chegar no máximo, eu lembro que o Joel falou uma vez no Klex, surpreenda seu cliente até ele ficar constrangido. Lembro até hoje. Olha, isso é forte. Surpreenda seu cliente até ele ficar constrangido. E é sobre isso. Muitas vezes, cara, e outra coisa também, a gente lidar com um público que é muito rico. Esse cara tem tudo. São pequenas atitudes que vai destoar você dos outros. Não é você ir lá e dar um tênis da Gucci pra ele. Fala, pô, isso aí eu compro 10. Não é você ir lá, é algo muito memorável, algo que seja realmente encantador pra ele. Felton, a gente tem um quadro aqui, cara, chamado Chave da Mente, tá? Como que funciona? Eu vou falar uma palavra e de bate-pronto você tem que me responder o que vem na tua cabeça. Entendeu? Fechou. Beleza? Beleza. Bate-pronto o que vem. Imóvel. Sonho. Mercado imobiliário. Transformador. Esposa. Tudo. Família. Tudo. Liderança. Importantíssima. Performance. Inegociável. Amigos. Poucos. #poucos mais bons. Reputação. Inegociável também. Influência. #vai comandar o jogo. Internet. Escala. Investimento. Caraca. Essencial. Essencial. O que nunca te perguntaram, mas você gostaria de deixar o mundo saber? Boa pergunta. As pessoas costumam falar isso mesmo. Das travadas. Nunca Algo pessoal, profissional, mas você gostaria de deixar do fundo do seu coração, cara, dentro da sua alma, as pessoas saberem. Cara, não sei te responder essa pergunta. Mas você pode fazer ela. Caraca, essa foi muito boa. Essa foi muito boa, cara. Parabéns. Essa foi muito boa. Deu uma invertida, trocou. Vendedor bom, cara. Cara, mas assim, eu não sei te dizer porque eu não sei o que já te perguntaram. Eu não sei o que já te perguntaram. Mas eu vou ajustar, então. Então, o que nunca te perguntaram ou que te perguntam pouco. Mas você gostaria de deixar as pessoas saberem dessa mensagem, desse seu desejo, desse seu transbordo, de algo que é muito especial pra você, mas, cara, você fala pouco sobre isso. Cara, eu acho... Pior que não vem nada na minha cabeça, você acredita? Eu acho que... Pode ser uma mensagem? Pode ser uma mensagem, cara. Pode ser uma mensagem. Eu acho que falam que eu falo pouco e as pessoas acho que tem que escutar é que você não pode ser o cara que desanima com qualquer coisa que apareça na sua... Qualquer obstáculo que você tenha na tua vida, você não tem que desistir, você tem que persistir e você tem que ser aquele cara que... Se você tem alguma coisa que você acredita, cara, vai fundo, corre atrás, porque mesmo quando aquilo não estiver dando certo, mas você acredita, corre atrás, porque quando dá certo, vale muito a pena. E eu sempre fui um cara muito desacreditado, tipo, o cara que... o improvável,
mas que deu certo. Em todas as fases da minha vida. Foi tipo, Felt, e depois, caraca, como é que ele chegou? Pô, caraca, olha, ele conseguiu vender essa casa. Então, assim, pessoal, as pessoas vão duvidar muito da sua capacidade, vão duvidar muito de você, do que você pode fazer. Só que só tem uma pessoa que pode atrapalhar aquilo que você tem como objetivo. E essa pessoa é você mesmo. Então, se você tem um sonho, se você acredita naquilo que realmente você acorda todos os dias para fazer, faça, vá atrás. E o sonho de alguns pode não ser seu sonho. O sonho, às vezes, pode ser vender uma casa de 50 milhões de reais. Às vezes, seu sonho pode ser, sei lá, só não ter tanta responsabilidade na vida. Então, corre atrás do seu sonho e não se compare aos outros. Porque, às vezes, a vida do outro não é a vida que você sonha. Muito bom, muito bom. Cara, o próximo convidado, nós teremos ele aqui em breve. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para esse convidado. Você não sabe quem é esse convidado, você não vai saber quem é esse convidado, mas você tem que fazer uma pergunta para que ele responda para todas as pessoas, ao vivo, em público. Uma pergunta do Felt. O que você gostaria de saber do próximo convidado, do Qual é a Chave? Faça uma boa pergunta. Qual foi Qual foi o momento o momento que ele viu que ele falou, cheguei lá. Cheguei. que ele viu? Percebeu que ele chegou lá. Cheguei. Tá, cara. Ele vai receber a tua pergunta. Vocês acompanhem o próximo episódio. E pergunta também pra ele se ele não quer vir morar em Alphaville. Cara, genial. Felt, você é bom, cara. Para mais informações, @Felt Negócios Imobiliários. Felt não perde tempo, entendeu? Eu vou ter que fazer essa pergunta, cara. É óbvio que eu vou fazer essa pergunta. Vocês percebem que o Felt não perde oportunidade, né? Porque ele não perde oportunidade. Teve uma reunião que eu falei pra um cliente meu. Cara, compra a tua casa, porque isso vai te fazer prosperar mais. Você vai ter boas ideias. Você vai ter uma paz interior. Vamos ver se ele vai receber esse recado. Vai receber. Felt, cara, eu tenho um presente pra você, que é o seguinte. O Qual é a Chave, ele não é um ambiente feito pra entreter, cara. Ele é feito pra transformar a vida das pessoas através de chaves que são viradas. Você que virou várias chaves, gostei muito de saber um pouco mais da sua história. Gostei muito de você trazer também vulnerabilidade de coisas que você talvez nunca abriu ou abriu pouco. E é que é legal que a nossa classe de corretores olhem para você e falem, cara, beleza, eu posso chegar lá. Então, aqui é o nosso presente, cara. Porque a gente acredita que quem... Isso aqui vai pro novo escritório, Novo escritório, que quem vira a chave das pessoas também deve receber a sua chave. E você consegue se olhar justamente nesse espelho, nesse reflexo, tudo que você entrega também volta para você. Cara, animal a mensagem desse troféu, Gostou, hein? cara? Muito. Tudo aquilo que você entrega volta pra você. Vai lá pro escritório novo, hein? Então depois manda uma foto. Pode deixar. Foi muito bom, cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi muito bom o papo e espero que quem tenha assistido tenha gostado. Muito bom. Gostaram, pessoal? Foi uma aula aqui do Feltzinho, né? Esse pequenininho aqui, ele é arrojado, cara. Ele é arrojado. Devolveu a pergunta, já deixou a mensagem de uma oferta aqui de uma casa em Alphaville. Quem sabe, o próximo lead. Se você também sigam o Felt nas redes sociais, como que é a sua @Felt Negócios Imobiliários em todas as plataformas. Em todas as plataformas. Tá aí uma coisa legal, em todas as plataformas. Então não fica essa coisa de cada um nome, né? Cara, eu vou dar uma dica aqui de ouro, hein? Corretor, a gente já tem pouco concorrente. Se você dificultar teu cliente chegar em você, provavelmente ele vai escolher outro. Olha só, mais uma aula aqui, mais uma virada de chave do Felt. Turma, se você está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de você seguir aqui o canal para que você receba todos os dias, todas as semanas, conteúdos novos do Qual é a Chave. Se você vem pelo Spotify, também não esqueça de deixar aqui 5 estrelinhas, curtir, comentar, também acompanhar o canal, porque todos os dias nós temos, a partir das 5 horas da manhã, novos conteúdos que são os rounds aprendizados. E também, todas as semanas, novos episódios. E claro, se você virou muitas chaves aqui, compartilha com seus amigos, seus familiares, seus sócios, que também podem virar chaves através desse episódio. Até o próximo. Um abraço.